Boa noite, mais um Renascercast. E eu tenho certeza que Deus tem bênção para nós essa noite. E vamos ter um assunto importante que a igreja normalmente fala, muitas vezes ele não entra no dia a dia da igreja, que é sobre missões. Quando falamos em missões, muitas vezes falamos, numa missão mais longe, mais longínqua de outros estados, países, e às vezes, próximo de nós, como igreja, estamos falhando. Então, que Deus esteja nos abençoando. Eu quero que você compartilhe, convide outros para escutar esse podcast. É o segundo Renascercast, onde eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês. E nessa noite especial, temos nossas convidadas, a missionária Cleonice, que já está aqui conosco. Depois estaremos ouvindo também a cantora Catiele, de Novo Hamburgo, nossas amigas, nossas irmãs em Cristo. E eu tenho certeza que estaremos ouvindo bastante sobre essa missão. Muitas vezes, ela é enfeitada, as pessoas imaginam algo glamuroso, né? É. Mas a missão real e verdadeira, missionária Cleonice, é aquela que muitas vezes vai, nos lugares mais longínquos de necessidade. Necessidade. E eu quero dar a tua primeira saudação, aquilo que Deus colocar no teu coração, e já pode falar sobre isso, sobre esse início. O que é a missão real no coração daquela missionária que luta por almas? Boa noite, pastor Kleber. Minha saudação em Cristo, e expressar da minha alegria de poder estar aqui nesse novo projeto, que o Amém. Senhor vem ampliando as nossas vidas. Amém. E a gente sabe da propriedade a qual o pastor exerce, desde o início. A gente começou junto, a gente vai falar Verdade. sobre isso com certeza. E para nós é uma grande alegria. E já que falando em missão, pastor Kleber, para mim a missão não é outro sentimento a não ser você se compadecer da necessidade do próximo. Amém. Esta é a missão que está inserida no nosso coração. E quando você se compadece, não há distância e você não visa status e nem lugares. É aonde o Senhor leva. Porque o Senhor nos chama e há uma entrega total de um missionário que realmente se compadece. E é nisso que a gente desfruta do gozo e de alegria de exercer essa chamada de missão, se compadecer. E quando a gente se compadece, a gente desfruta também do amor verdadeiro de Cristo, porque a missão começou no coração de Deus, nasceu lá. Esta missão verdadeira, que a gente vai atrás de vidas e de necessidades. Então, em distinto lugar, aonde quer que for, ali está a missão e o ofício de um missionário que o Senhor chamou. Amém. Muitas vezes, quando se fala em missão, muitos pensam em passaporte, avião, culturas distantes. E a gente sabe, que essa missão transcultural, ela é fundamental, ela é Claro. necessária. Mas a missão começa muitas vezes onde estamos. E a verdade é que Deus nos envia primeiro ao mundo ao nosso redor. Exato. E é um mundo tão grande, Famílias, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, até mesmo desconhecidos em um mercado ou no ônibus. Exato. Essa missão muitas vezes está sendo perdida. Tivemos domingo passado nossa ação social, onde a gente conseguiu juntar a comunidade com várias coisas a serem utilizadas por eles: corte de cabelo, unhas, alimentação, teste de visão, teste de açúcar, pressão, doação de roupas. Isso é o mínimo que uma igreja, deve fazer. Isso não é nada, mas isso mostra a missão necessária. Pessoas que talvez nunca entrasse dentro de uma igreja, pessoas que talvez não ouvisse, aquele primeiro ide do chamado de estar, em comunhão com pessoas que servem ao Senhor. Elas tiveram essa decisão de ir ali numa festa, algo festivo, algo de alegria. A gente agradece a Deus pelos nossos voluntários aí do Amor em Ação, onde completamos 2 anos desse trabalho. Glória a Deus. E a gente vê, missionária Cleonice, a necessidade, A necessidade do carinho, a necessidade do abraço, muitas vezes. E isso é uma missão muito grande, Que onde Deus nos maravilha. espera.
E tem um versículo da palavra do Senhor em Atos que diz assim, ó: "Semeis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os Isso, confins da terra". Jerusalém era o lugar onde os discípulos estavam, ou seja, começa por perto exato. e depois se expande. Que maravilha, que lindo, pastor Kleber. Na verdade, nosso ministério de missão, eu digo ministério porque a gente se entregou a esse projeto, né, que se tornou um ministério qual a gente tem desenvolvido, não somente eu, mas logo em seguida o Senhor unificou também com a filha, né, que é a Amém. missionária cantora Catiele, que vai estar participando logo após. E eu lembro que quando o Senhor despertou essa chamada no meu coração, que nem sabia eu que ia exercer essa chamada, né, de Amém. missão, de ir atrás, de ir longe ou perto, mas o Senhor manifestou exatamente no lugar que eu moro. Até hoje, né, moro próximo a esse bairro onde eu comecei, que é um bairro bem necessitado da cidade de Novo Hamburgo, aonde a gente iniciou o projeto. E o Senhor começou a me dar cada vez mais paixão por essa obra. Qual obra de missão? Estender a mão ao necessitado, Amém. levando a palavra do Evangelho de Cristo e também suprindo as suas necessidades, porque nós não conseguia ficar imune àquela necessidade sem atuar naquela área qual a pessoa estava precisando, que era estar orando, mas vendo que ali uma família com criança não tinha mais o gás do bojão, não tinha mais condições de pagar a luz, e a mãe ali toda enliada, com muitas demandas, com roupas para lavar, e a gente se movia por dentro. Amém. Não somente de orar, a pessoa ser liberta, aceitar Cristo, mas eu vinha para minha casa, eu tenho que voltar lá. Eu preciso levar uma máquina de lavar roupa, eu preciso levar o dinheiro para pagar os salões de luz que está atrasado porque foi cortado. Então aquilo começou a me envolver, me mover, e dentro deste tempo, pastor Kleber, minha família toda não servia a Cristo. Foram saqueada pelos infernos, por Satanás, no vício, na drogadição. Então ali o Senhor despertou no meu coração esta missão. E eu sempre dizia para o meu pastor, para os meus obreiros, colegas de trabalho, de ministério, eu disse: o primeiro país que eu quero, o primeiro lugar que eu quero atuar como missionária é na minha família. Amém. Eu quero ganhar o meu pai para Cristo, que é viciado em álcool, e também meus irmãos. Ali começou uma grande obra de missão. E Aleluia. pela graça do Senhor, eu ganhei meus irmãos para Cristo, e o meu pai, que era alcoólatra, também se rendeu a Cristo. E Amém. hoje são lugares que eu sou convidada para ministrar congresso onde meus irmãos são pastores. E Amém. isso não tem gozo, não tem riqueza Isso não melhor. tem preço, Não né. tem preço. E na minha cidade, nos meus vizinhos, eu me lembro que, uma vizinha que eu entrava para orar, e com as minhas colegas de oração, eu digo colegas, né, minhas irmãs, que oravam comigo. Na época, a Kátia ainda era pequenininha, e eu via que lugares, assim, de comércios que reunia pessoas, salões, assim, diziam: "Ela vai perder tempo naquela vizinha, ela não quer nada com Cristo". E pela glória do Senhor, para a glória do Senhor, ali a pessoa aceitou a Cristo, o marido, a família se converteram e foram obreiros da casa do Senhor. E ali a gente viu o Senhor agir nos nossos vizinhos, porque eu não aceitava menos que isso, pastor. Ser missionária, morar ali e não contagiar meus vizinhos. Amém. Então a gente começou por longos anos, assim, no nosso bairro, ganhando pessoas para Cristo, levando alimentos. Eu me lembro que quando a gente quer e se entrega para Cristo, Amém. não há limite para um Não, coração entregue. O Senhor vai fazer uma grande obra. é Me verdade. lembro, pastor, que na época a gente não tinha o carro missionário, depois o Senhor nos deu o carro missionário que está aí, né, com nós nessa viagem, e a gente fazia obra social a pé. Eu me lembro que eu ia até a outra esquina com sacolas no meu braço, quase que cortando, largava lá e voltava a buscar as outras. Mas a obra era feita, Amém. porque havia um coração entregue. Isso é muito importante. Na realidade, eu sempre digo que eu não sei como pessoas conseguem dizer que fazem o evangelho sem ter esse desejo de ajudar. Sabendo que a gente vive num mundo muito difícil hoje, Exato. né.
Só que a palavra nos ensina que fazer o bem sem olhar a quem, né. Não é Exatamente. nossa a resposta de esperar a mudança das pessoas. Nós podemos levar o evangelho, levar a ajuda, porque a Bíblia nos diz isso, não adianta somente orar numa casa que há necessidade, se a gente não conseguir entregar nada ali, né. Exato. Oramos e dizemos, né, que Deus te abençoe, que Deus reproduza na tua vida, que deixar tudo vazio ali, os potinhos, né, onde tem criança, onde tem necessidades. E a gente vive esses exemplos, assim, muito especiais, que marcam a vida da gente, Exato. né. A gente fez uma entrega um tempo atrás, também onde havia bastante crianças. Na época, a Dani, a minha esposa, ela estava chovendo muito, às vezes: "Quem sabe a gente entrega amanhã", mas o meu coração estava fervendo para entregar naquele dia, era muita chuva, muita chuva. E quando nós estamos chegando, né, na janela, as crianças já começaram a gritar, né: "O pastor Kleber está chegando, Que pastor Kleber". bênçãos. E quando a gente entrou ali, eles disseram: "A gente não tinha nada para comer". Meu Se a Deus. gente não tivesse ido ali naquele dia, né, quanto mais ainda teria necessidade até o outro dia, porque fome não espera, Meu né. Deus. E estamos vivendo um momento que não há compaixão. Por tanta maldade, por tanta injustiça, por tanta coisa que acontece de ruim, né, até mesmo no meio do povo que se diz evangélico, mas não tomou a decisão real com Deus. Porque Deus não erra com as pessoas. Deus não deixa a desejar com as pessoas. Agora, o ser humano que não se deixa ser transformado, ele pode estar dentro de uma igreja e ele não ser servo, né. Só que isso não tira a nossa responsabilidade de homem e mulher de Deus de fazer missão, né, de Exato. levar esse evangelho a outras pessoas. Tem versículo lá em Mateus 5, de 14 a 16, que diz assim, ó: "Vós sois a luz do mundo, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu." Isso nos deixa assim, que a nossa luz precisa brilhar no dia a dia. Não é Exatamente. apenas em cultos e eventos, não, é por onde nós andarmos. Eu sempre digo que a nossa palavra, ela tem que ser a mesma dentro da igreja, ou na nossa rua, ou por onde nós andarmos. Exatamente, pastora. Eu vejo assim que uma palavra que me chama muita atenção é a qual o apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, e isso fica muito inserido na minha vida como missionária desde sempre. Amém. Esse cuidado da essência da chamada, da essência do evangelho. Verdade. E o apóstolo Paulo escrevendo em 1 Timóteo 4,16, ele disse assim para Timóteo: "Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem." Amém. Porque quando perseveramos e nos mantemos nos padrões santos da palavra, cada dia havemos um cuidado que não pode ficar, negligenciado por nós mesmos, Sim, que é o com certeza. cuidado com a nossa alma perante o Senhor, e os padrões, os mandamentos de Cristo na nossa vida. E sempre que eu estou exercendo, viajando, me doando, meu esposo sabe como eu me dou, minha família sabe como eu me dou para essa obra, mas isso me dá alegria, mas sempre lembrando que preciso estar em Cristo. A minha alma precisa estar em Amém. Cristo. Essa essência não pode sair da minha Não, vida, a gente nunca pode esquecer da onde a gente saiu, né. não, de Da maneira por que alguma. que se iniciou com uma certa alegria e vem os problemas, E as vai as batalhas, saqueando decepções, e vai tirando aquela essa alegria, e essência. isso não pode. Exatamente, porque esta alegria é aonde a presença de Deus vai manter na minha vida, e eu não vou ficar insensíveis às necessidades, não vou ficar insensíveis àquilo que o reino realmente quer fazer através da minha vida. Amém. E quem sabe você que está nos ouvindo essa noite, e há uma decepção no teu coração, há uma tristeza, quem sabe até mesmo parou na fé porque viu e sentiu coisas que amarguraram o coração. Lugares que, ao invés de pegar o evangelho, né, fizeram entristecer tua vida. Nunca esqueça que Cristo nunca falhou com você, que a missão que Deus colocou no teu coração, ela continua viva, esperando você tomar uma atitude. Porque não há desculpa, não há justificativa para Deus que você possa dar que vai impedir o Senhor de agir na tua vida.
Então, se você nos ouve essa noite, se você estava com o coração abatido, sobrecarregado, dizendo: "Que missão é essa que eu tenho? Será que ainda o Senhor ouve a minha missão?" Com certeza sim. Ele jamais esquece de um escolhido seu. O Senhor continua com a mão estendida sobre as nossas cabeças. Às vezes, né, missionária Cleonice, nós é que saímos da mão do Senhor. Exato. Nós é que saímos. E quando nós estamos em Cristo, nós vamos produzir, frutos, né, frutos dignos de alegria, de justiça, que é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então nós não temos como nos mantermos na presença do Senhor e desenvolver qualquer chamada, É se nós não estiver verdade. em Cristo. Por isso que o Senhor, ele sempre frisou Jesus antes de enviar os discípulos, antes de nomear cada um para o seu ofício, como o Senhor nomeou o pastor Kleber, nomeou minha vida, a pastora Daniela, a Catiele, a missionária Catiele, ele nos chamou, vinde a mim. Então, essa chamada, nós estar com o Senhor, porque através dele, pela presença dele na nossa vida, não vai ter limite nem resistência no mundo espiritual, porque Jesus, sendo 100% Deus, mas 100% humano, tudo que ele fez foi pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Foi através dessa presença poderosa, em espírito, ele foi tentado por Satanás no deserto, mas ele venceu, porque ele não estava somente numa forma humana. E se Verdade. nós termos essa consciência, pastor Kleber, não haverá limite para nós Amém. alcançar o reino do Senhor com a nossa Amém. vida. A Bíblia diz que antes servir do que ser servido. Exato. Mas hoje a gente vive numa situação que as pessoas apenas querem ser servidas, né? Elas querem que o Senhor responda do jeito deles, da forma deles, não esperam em Deus e há tempo para todas as coisas neste mundo que nós Glória a vivemos. A Deus. Bíblia nos fala sobre isso. E muitas vezes as pessoas têm a chamada, têm o desejo, têm um coração aberto no início. Os problemas vão tirando aquela alegria, como a gente já falou sobre isso, e as pessoas vão perdendo, dizendo: "Não, não existe mais, acabou para mim", né. Tem os ruídos que o inimigo coloca, realmente para você não tem mais jeito, para você não tem mais solução, você não pode, você não consegue. E quando o ser humano ele deixa entrar na sua mente isso, Deus não tem mais ação dentro do seu coração, porque vai fechando o coração, né. Porque a pessoa já não acredita mais que Deus pode mudar a história dela, das mais variadas formas, né, seja ela financeira, seja ela, familiar, seja ela espiritual, né. O Senhor continua transformando, o Senhor continua moldando, o Senhor continua abençoando, mas Exa quando fechamos o coração, não permitimos mais que isso aconteça nas nossas vidas. Nós vamos vendo Deus abençoar o nosso derredor, as pessoas, mas como é que fulano mudou? Como é que aquele lá foi transformado e eu estou na mesma situação? Mas existia uma chamada, existia ali um coração aberto que gostava de ajudar outras pessoas, que gostava de cuidar de pessoas, que gostava de estar juntos na comunhão, como, né, nós fizemos uma ação social. A dor, as mágoas foram tomando conta daquela pessoa e ela parou de fazer isso. E aquele vazio vai ficar ali dentro. Porque quem tem chamada de Cristo, seja o problema que for, a batalha que for, sempre vai faltar alguma coisa se elas não estiver cumprindo aquela chamada. Exatamente, pastor Kleber. Mas assim, eu quero deixar aqui para todos que nos estão nos ouvindo nessa noite, para encerrar, a palavra do Senhor diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo a cada dia. Há uma renúncia, querido. Para você estar em Cristo e seguindo a Ele, há uma renúncia. E muitas pessoas vão se distanciando de Jesus, e vão se esvaziando da presença dele. E por conta disso, as trevas, o humano, né, as ações humanas, vai bloqueando aquele fluir da chamada. É E a verdade. pessoa vai se tornando uma outra pessoa, tendo um outro comportamento, pela distância da presença do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo frisava o jovem Timóteo: Timóteo, cuida de ti, cuida da tua alma, porque se tu fazer assim, tu vai salvar tanto a ti
quanto aqueles que te ouvem, porque todo o meu empenho, pastor Kleber, diante do reino do Senhor, eu quero apresentar minha alma naquele dia. Amém. Eu quero apresentar minha alma. E eu tenho certeza que para ter esse fluir e o impacto na vida das pessoas, eu preciso estar em Cristo. Eu preciso fazer isso a cada dia. Então, não é somente como a chamada na sua vida, pastor, desde o dia que a gente viu o início, mas a Verdade. gente viu que o pastor Kleber continua sendo o pastor Kleber em Cristo. Amém. Essa sensibilidade, essa entrega, esse amor pela obra, ela não está modificando, mesmo que está todo aquele templo lindo lá, aquela estrutura, mas a gente vê que a essência é a mesma. Amém. Aleluia! E eu quero agradecer, pastor Kleber, por essa participação, Amém. minha primeira experiência aqui nessa cidade, e agradecer todos os ouvintes, que o Espírito Santo continue te abençoando, querido, que você continue vindo a Cristo todos os dias, na presença dele, se chegando a ele, renunciando, porque há um combate cada dia na nossa vida, e nós temos que estar ciente disso, para nós não perder a alegria e a comunhão com o Espírito Santo e desenvolver essa chamada tão linda que o Senhor nos escolheu, pastor Kleber. Amém. Deus abençoe. Gratidão pela tua vida. E Amém. para nós fecharmos assim, uma frase, o que é servir ao Senhor para ti? Para mim, servir o Senhor é entrega. É Amém. entrega. Amém. Porque não há outra coisa se não for entrega. Porque quando nós vimos no livro de Provérbios, o Senhor pede de nós o quê? O nosso coração. Amém. E para mim, servir o Senhor é um coração entregue. Amém. Amém? E que nada tire isso das nossas Glória vidas. a Deus. Amém? Que Amém. Deus abençoe a missionária Cleonice, Glória a que Deus Deus. abençoe ricamente a tua vida hoje Amém. e sempre. E que Deus abençoe vocês que estão nos ouvindo. Glória a Continuamos Deus. essa festividade abençoada que é o Renascercast, né? Que Deus abençoe. Nós temos aí cultos, né, na Avenida Getúlio Vargas, número 100, no Jardim América, Capão do Leão, aonde queremos fazer missão. Tenho dito, né, para os nossos obreiros, para os nossos braços, que queremos servir de bênção para essa comunidade, né, fazer a diferença aonde nós trabalhamos. Isso é a verdadeira e o início de toda a missão das nossas vidas. Então, você que está nos escutando, você que ainda, quem sabe, não nos visitou, não conhece o trabalho, Igreja Batista Renascer, Avenida Getúlio Vargas, número 100, quartas-feiras nós temos as mulheres lá, um culto especial, as virtuosas. Quinta-feira, culto público às 20 horas. Sexta-feira, juventude às 20 horas. E no sábado, um grande culto também esperando por você e a sua família. Que Deus continue abençoando nesses anúncios. Agora, logo em seguida, estaremos também ainda ouvindo algo muito especial nesse podcast, em nome de Jesus. E continuando então nosso podcast, nosso Renascercast, já estamos com a nossa cantora Catiele, nossa amiga, nossa amada irmã. Eu quero ler um versículo antes, Catiele, para nós seguir esse tema de missões, onde eu sei que vocês, né, fazem há tantos anos e tu, desde pequena, né, entregando ao Evangelho a tua vida, né, nesse altar tão especial que é o de Cristo. Tiago 2, 15 e 16 fala assim: se um irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? O Evangelho também se revela, né, em ações concretas de cuidado e amor. Deixando esse versículo, convido para te dar uma saudação e já vai estar louvando ao Senhor neste momento. Boa noite, pastor Kleber. Amém. E boa noite a todos os ouvintes que estão na escuta. Eu quero dizer que eu estou muito feliz, muito alegre. É um Aleluia. privilégio para mim estar no meu primeiro podcast, né? No Renascercast, junto com a igreja que nós amamos tanto. E Amém. temos uma história, uma longa história aí de aproximadamente 13 anos, né? Junto com o pastor Kleber, com a Igreja Batista Renascer. Então, para nós é uma alegria muito grande. Estou muito feliz nessa noite de poder estar compartilhando sobre esse tema tão importante. Esse tema que é a nossa vida, né? Sobre verdade. missão. Foi escolhido a dedo. E, Catiele, assim, ó, a gente sabe que nessa corrida da vida, e quem trabalha para o reino
tem as suas batalhas, as suas guerras. Com E eu certeza. queria, dentro do possível, assim, algum louvor que te marcou no meio dessas batalhas, tanto sei que teriam muitos outros, quem sabe. Muitos. Mas como o tempo aqui não nos Com permite, certeza. vamos estar ouvindo um primeiro louvor, algo que te marcou no coração, se quiser falar alguma coisa a respeito Com também. certeza. Eu quero compartilhar um louvor que me marcou muito em um momento crucial da minha vida, que eu senti através desse louvor. Quando eu conheci esse louvor, eu senti um convite do Espírito Santo para um processo que eu precisava viver em Deus. Amém. E eu vou cantar um pedaço dele aqui, que é o Lindo Momento. Eu conheci ele ainda na versão em espanhol. Quando eu conheci depois, ele foi traduzido. E é um louvor que eu ouvia e eu chorava, eu sentia o Espírito Santo falando comigo e me chamando para ir um pouco além. E foi um processo de dor na minha vida, foi um processo de muito choro, e esse louvor eu sentia o Espírito Santo me chamando para ir Amém. mais fundo, né? E, Cate, assim, você que está nos ouvindo essa noite, né, ouvindo esse testemunho, essa forma da Catiele falar, né, me veio ao coração. Quem sabe você também está passando por isso, né? Como a cantora Catiele falou, né? Quem sabe o coração doído, quem sabe na tua dificuldade, quem sabe na tua batalha. Eu quero que você procure escutar esse louvor nesse momento com a tua alma. Às vezes a gente escuta algo, né, que passa desapercebido, mas eu quero que você, essa noite, coloque a tua aflição, a tua batalha, a tua guerra nas mãos do Senhor também. Que esse louvor possa fazer diferença na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar adorando a Deus. Esse louvor, ele retrata bem o momento que eu precisava viver com Deus. Amém. Momento mais profundo, um momento de intimidade, só eu e Deus. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor que sem ti eu sei que morro. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs o azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita, leva-me ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor que sem ti eu sei que morro. Eu morro. E eu acho que a gente tem deixado de pedir a Deus olhos espirituais para o dia a dia, né? Quando se fala de missões, a gente deixa de enxergar a necessidade das pessoas, que às vezes é de uma palavra, às vezes é de um abraço, às vezes é de uma ajuda. Mas se nós não tivermos com a nossa visão espiritual, nós não vamos entender, porque também temos as nossas batalhas. Cada um de nós, quando é pedido ajuda, se a gente fosse pensar, a gente também tem as nossas dificuldades. Mas quantas vezes nós temos que, como se colocássemos um saco nas costas, né, dos nossos problemas, nós colocássemos ali e disséssemos,
ei, eu vou deixar esses aqui porque eu preciso ajudar alguém ali, né? E na nossa vida cotidiana isso acontece muitas vezes. E tu sabe disso melhor que ninguém. E que esse podcast marque também não só quem está nos ouvindo, mas as nossas vidas, porque isso é a coisa mais real, né? E isso que a gente quer do Renascercast é isso, é que a gente viva realmente aquilo que a gente vive lá fora, né? Não é um programa, não, é a nossa vida diária, né? Que Deus possa estar abençoando. E que as nossas atitudes elas possam ser intencionais, né? Um sorriso, uma escuta atenta, um posso orar por você, podem ser sementes eternas na vida de alguém. Pode falar a Com respeito certeza, disso. com certeza. E isso diz tudo sobre o que a missionária Cleonice aqui já falou, sobre essa entrega que nós precisamos, porque esse olhar é olhar menos para nós. Porque, como o pastor disse, muitas, inúmeras vezes, nós já ministramos com o nosso coração pesado de inúmeras guerras. Eu, muitas vezes, eu pensava, Senhor, como eu vou ter condições alguma de ministrar algo sobre alguém, enfrentando e vivenciando muitas batalhas. Batalhas internas, batalhas sentimentais, batalhas emocionais e inúmeras provas, retaliações. E eram momentos que eu chegava no altar e eu me entregava Amém. ao Senhor, e o Senhor, pela misericórdia, nos usava para curar outras vidas. E no processo da ministração, no processo em que eu me entregava por completo ao Senhor, eu recebia a minha cura, eu Amém. recebia o renovo, eu recebia forças para continuar. E isso é muito incrível, porque nós precisamos, nessa entrega, é exatamente isso. Esse processo de entrega, a gente fala sobre a entrega, mas a entrega é exatamente isso. É nós abrir mão de nós para viver esse evangelho. É verdade. Porque não iremos conseguir sentir a dor da outra pessoa quando nós olhamos e focamos na nossa dor. Nós, muitas vezes, nos deparamos com pessoas que, quando nós conversamos, provavelmente já aconteceu isso com o pastor, normalmente a dor dela é a maior que a de todo mundo. O problema dela é maior que o de todo mundo. E normalmente nesse mundo a gente começa a comparar, entra um mundo de comparações, que é o que muitas pessoas vivem, começam a se comparar. E elas não se comparam com quem tem um problema maior do que o delas, ou de quem tem uma vida mais sofrida, né? A pessoa vai se comparar com quem tem uma vida melhor ou não tem aquele determinado problema. A pessoa sempre se compara com aquela Verdade. determinada pessoa que não sofre naquela área, mas deixa de olhar pessoas que estão sofrendo mais, que estão vivenciando problemas maiores. E eu já vivi isso, e no momento da minha dor, que eu quis me entristecer por um momento, uma adversidade que eu estava passando, e quando a tristeza quis entrar no meu coração, eu disse: "Mas espera aí, só um pouquinho. Existem pessoas que eu conheço que estão passando adversidades maiores. Então eu consigo ir além, até mesmo para alcançar vidas". Amém. É Nós bem não isso. nós não nos entregamos e alcançamos vidas e exercemos algum ministério porque a nossa vida é perfeita, não. É exatamente o contrário. Normalmente o Senhor usa as nossas dores para trabalhar, para curar as dores de outras pessoas. Verdade. E às vezes naquele trabalho, se quiser largar um pouquinho esse teu violão, pode largar. Daqui a pouquinho a gente vai estar ouvindo mais um louvor pela cantora Catiele. Mas enquanto conversamos, né, sobre dores e sobre a intenção de como fazer a diferença, você que está nos ouvindo que já deixou de acreditar nisso, você que está nos vendo essa noite, que já acha que é melhor estar sozinho mesmo, porque as pessoas são tão falhas, as amizades não valem mais a pena. Eu costumo dizer que a nossa vida é baseada, em primeiro lugar, em Deus, nossa família e os nossos amigos. Eu acredito ainda nisso e luto por isso. E se Jesus não voltou ainda é porque existe isso. Não
creia e não ache que estar sozinho é muito melhor, que não ter uma comunhão faz a diferença. E ainda se você está nas mãos do Senhor, lembre-se que o teu sorriso, que o teu abraço, que o teu amor pode fazer a diferença na vida de pessoas que precisam de você. E isso chama-se missão, né, Catiele? Com certeza, pastor. Eu percebo hoje, pastor, que a missão tá ficando muito assim, virou muito departamento da igreja, sabe? Claro que é necessário, é importante ter um departamento que fale sobre o assunto missão, Sim, mas a igreja precisa entender que missão não é um departamento. Missão é uma incumbência a todo cristão, a todos que se chegaram a Cristo, que um dia receberam o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo para que nós venhamos exercer. É um empoderamento que Cristo nos dá quando o Senhor ele fala que ser-me-eis testemunhas, mas recebereis o Espírito Santo. E muitas vezes nós vimos uma busca pela presença do Senhor, uma busca pela presença. Senhor, me enche da tua presença. Mas para quê? Para quê? Qual é o propósito de nós sermos cheios da presença do Senhor? Qual é o propósito de nós sermos cheios do Espírito Santo? Nós vemos aí inúmeros temas de congressos, de campanhas, né? Ser cheios do Espírito Santo. Mas existe um propósito para sermos cheios do amém. Espírito Santo. E esse propósito não está atrelado só a nós. É essa expansão, não é mesmo? É essa Verdade. expansão que Cristo quer. E nós precisamos entender que missão não é para missionário, não é para pastor, não é para evangelista, é para todos que receberam o poder do Espírito Santo. E eu acho lindo que nós vemos, é nítido. Toda pessoa que recebeu um dia esse poder, começa a arder essa chama. Eu quero fazer algo para o Senhor. Eu quero fazer algo para alcançar. Isso não pode ficar só em mim. Eu bebi dessa água, essa água se tornou uma fonte em mim e isso precisa ressaltar nas Tenho pessoas, que pessoas que passar para estão mais alguém, né? exatamente, pessoas que estão próximas a mim, pessoas do meu convívio. É ali que começa a missão. É uma incumbência, é um chamamento que Cristo nos faz e ele nos convoca a isso. E isso me preocupa quando muitas vezes nós percebemos que igrejas ficam só no departamento, no carnê missionário, para alguém que está na África. Não! Todo cristão cheio do Espírito Santo, ele tem essa convicção, essa consciência, é do Espírito em nós. Porque nós de nós mesmos, pastor, nós nós não temos essa sensibilidade humana de olhar para a dor do outro e se comover e se compadecer. Verdade, verdade. Nós somos orgulhosos da nossa natureza. Pensamos só em nós mesmos. Mas a partir do momento que nós recebemos a natureza de Cristo em nós, é o olhar para o outro. Amém. É a dor do outro, é edificar o outro, o propósito de Cristo nas nossas vidas. E isso eu quero estender para alguém que, quem sabe, não descobriu o seu propósito de vida. Hoje é uma busca do propósito, de qual é o meu propósito, qual é o meu chamado. Primeiro, o nosso propósito de vida é servir. É servir o próximo, de alguma forma. E dentro disso nós vamos encontrar o nosso chamado. Amém. Mas o principal é servir. Começamos servindo, mas Exato. normalmente não é isso que acontece hoje, né? Não querem começar servindo. E um grande chamado que nós temos, que todos deveriam, né, entender isso, é dentro da nossa família, né? Com certeza. A primeira missão que nós temos é nos nossos familiares, é nos nossos amigos, é naqueles que estão ao nosso redor. Eles têm que enxergar em nós a responsabilidade. Pode até não escolher esse evangelho, Com certeza. mas olhar para nós e sentir esse desejo. Ei, lá tem algo diferente. O Deus que, né, a Catiene serve, o Deus que o pastor Kleber serve, tem algo diferente. Isso é o primeiro chamado, mesmo que digam assim, ó, mas eu ainda não quero. Mas a questão toda e o que a gente vê de dificuldade nesses últimos tempos da igreja na terra, né, sobre essa missão as pessoas falam uma coisa, muitas vezes no público, muitas vezes dentro das igrejas,
e infelizmente não vive elas lá fora. Parece que são pessoas diferentes quando a gente vai conversar. Mas que nós, e a gente conhece vocês e tem esse foco e sabe disso, que a gente, né, Kleber, Catiele, Cleonice, Daniela e tantos outros que a gente convive, que não percam esse foco. Porque se perder o foco, perde a chamada, perde o sentido. Se nós não formos as mesmas pessoas no decorrer dos anos e não nos encontrarmos e sentirmos o mesmo amor e o mesmo carinho, tem algo errado. Porque Cristo é o mesmo, a obrigação e responsabilidade é a mesma, mas o amor em Cristo dado por nós, que nos leva a outras pessoas, é o mesmo também, Com né? certeza. E isso jamais venha a sair das nossas vidas. Em nome de Amém? Jesus. Amém. Pode Com seguir. certeza, pastor. E era exatamente isso que eu iria destacar aqui, Amém. né? Porque muitas vezes as pessoas não precisam, pastor, ouvir o evangelho. Elas precisam ver o É evangelho em nós, verdade. né? Porque muitas pessoas se preocupam em falar, em pregar o evangelho ou falar dentro da sua casa, na sua família, e muitas vezes eu já vi pessoas que em determinados momentos falta um pouco de entendimento e a pessoa quer convencer, ela quer fazer o papel do Espírito É Santo, verdade. que é o Espírito Santo que faz, que convence o homem, ela quer convencer, né, a pessoa a ouvir o evangelho, a aceitar o evangelho, mas nós precisamos nos preocupar em que a pessoa veja o evangelho em nós e Aleluia. através disso ela vai ser convencida pelo Espírito Santo que está em nós, né, a aceitar esse evangelho. E isso deveria ser natural para o cristão que tem uma vida em Cristo, Verdade. porque é simples. Claro que alguém que tem uma vida em Cristo, que está na palavra, que está enxertado na videira, ela vai dar frutos. E esses frutos é que vão testificar de quem nós somos. E as pessoas precisam, pastor, para que servem os frutos? Se não for para Se não for para alimentar. Os frutos são para alimentar. Alimentar quem? Quem que é para alimentar? Pessoas sedentas. Pessoas que estão com fome. E esses dias eu estava vivendo um momento difícil e pensando, meu Deus, está difícil. Muitas vezes nós suportamos pessoas, né, ao nosso derredor, pessoas que estão sedentas dos frutos. Qual é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito: amor, benignidade, bondade, paciência, né? E o Espírito Santo me clareou que quando vem alguém, essa vivência do evangelho, que pregar, falar é fácil. Mas quando vem alguém que essa pessoa vem e troca uma palavra que fere, ou essa pessoa vem e é uma pessoa impaciente, uma situação simples para demonstrar, você está no trânsito, vem alguém e corta a sua frente e xinga você, ou em qualquer circunstância, Sim. vem alguém desprovida do fruto do Espírito. E o Espírito Santo começou a ministrar, essa pessoa está com fome, ela precisa de amor. Ela não tem isso. Não é com a mesma medida que medis, nem Essa será pessoa medido. está sem paciência, ela está com fome. Você precisa dar a ela o teu fruto. Amém. Você precisa saciá-la com amor, com paciência, com bondade. Pessoas difíceis que estão na nossa volta. Aí é que está o pregar para quem está. Porque aí, meu irmão, não é só falar, é você viver. Esse amor esse amor, assim, de falar de Jesus com naturalidade é toda a diferença, né? Não é simplesmente o sermão, a fala diária, seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja. Somente o sermão é aquela pessoa, mas não bate. O que fala com o que vive não tá batendo, tem coisa errada. Então, da nossa parte, o que nós jamais podemos esquecer é isso. Eu creio nisso veementemente, assim, sabe? Compartilhar o que Jesus fez com nós através da verdade, sempre.
que essa verdade ela pode passar o tempo, pode passar os anos, ela sempre vai prevalecer, Com né, e isso certeza. faz toda a diferença em nossa vida. Para ti, assim, uma frase, uma palavra do que é estar nas mãos de Deus, servir a Deus com essa alegria, sem perder em meio às dores. Porque quem olha de fora, né, às vezes considera, sei lá, o pastor algo diferente. Eu costumo dizer na igreja, né, a gente é igual a qualquer um, sofre as mesmas batalhas, as mesmas dificuldades, com uma dificuldade a mais. Quando a gente escolhe estar à frente, quando a gente aceita, não é escolhe, mas a gente aceita estar à frente de um trabalho, a gente coloca a nossa salvação na corda bamba. Porque até tomar essa decisão, a gente cuidava da nossa salvação. Porque Pois é. eu não consigo salvar a minha esposa, eu não consigo salvar meu filho, eu consigo mostrar essa linha para eles, o evangelho para eles, mas eu não consigo salvar. Mas quando tu toma a responsabilidade de estar à frente de um trabalho, também é responsável por todas aquelas vidas que te acompanham, né. Então essa responsabilidade ela aumenta. E manter a alegria, não perder o foco, como já falamos aqui, não perder a sensibilidade, não perder o que Deus nos deu, porque isso é de Deus, é a dádiva de Deus, não é porque somos bonzinhos, não é porque, temos algo muito especial, não, a gente tem os mesmos sofrimentos do Com mundo, né, certeza. as mesmas batalhas, mas temos um Deus a quem recorrer nas horas difíceis. Mas, em uma frase, o que que tu diria assim, ó, como fazer para não perder este brilho? O que fazer para não perder esse brilho, pastor? Eu não tenho outra resposta a não ser estar em Cristo completamente. Porque eu confesso que em muitos momentos, vêm os ataques e quando nós nos percebemos, estamos perdendo a alegria. Verdade. E esse estar em Cristo é diário. Não foi algo, um momento que eu vivi da minha vida e, a partir daquele momento. Não. É diariamente. É diariamente. Tem dias que vêm os ataques e eu preciso estar com as armaduras espirituais para contra-atacar o inimigo, porque os levantes, eles sempre vêm. Mas é uma entrega diária. Nós precisamos estar constantemente buscando ao Senhor, nele e as palavras dele em nós. Amém. A palavra dele em nós e nós nele. E isso é diariamente. Não tem como eu dizer, eu busquei o suficiente para mim, sabe? Continuar. Para mim seguir uma semana sem buscar. É como se alimentar. É verdade. Nós precisamos diariamente. Então é uma entrega que eu preciso fazer diariamente. Eu preciso estar em Cristo diariamente. Se eu perder o foco por 1 minuto. E é tão engraçado que para te buscar exige mais esforço do que para você perder. Uma coisa tem um exemplo que eu, ouvi, que alguém que não queria saber do evangelho, não queria estar em cultos, não queria ter essa comunhão, perguntou: "Vem cá, o que que adianta você estar lá nos cultos? O que que adianta você estar ouvindo a palavra, se tu não lembra do que foi pregado há 1 mês atrás, há 2 meses atrás, há 3 meses atrás?", né, e a outra pessoa diz assim: "Tá, o que que tu comeu há 3 meses atrás?". "Eu não lembro". "Tá, mas te alimentou na época, porque tu não ficou com fome?". "Sim". E assim é a palavra nas nossas Com vidas, né. certeza. E para você que nos escuta essa noite, daqui a pouquinho a Catiele vai estar louvando ao Senhor mais uma vez, vai estar falando aquilo que o Senhor tem ao seu coração ainda para nós finalizarmos, mas eu quero que você resgate dentro do seu coração, aquilo que talvez foi perdido lá atrás. Sabe, a gente às vezes deixa amarguras, decepções entrar no nosso coração e isso acontece, porque a gente convive com pessoas que nos decepcionam. Né, quem de nós já não conviveu com pessoas que aparentavam ser uma coisa, depois lá no dia a dia era outra, totalmente diferente. Pessoas que te sugam, o teu amor, te sugam a tua alegria, te sugam a tua paz. Mesmo assim, você precisa continuar com amor, com alegria e com paz. Então, se você já passou por isso, se hoje você tem esse vazio que você precisa preencher, nós queremos ao final ainda desse podcast orar por você. E eu creio num Deus onisciente, onipotente, que está em todos os lugares. E eu quero que você seja abençoado. Que você recupere, que você novamente volte a crer que é possível servir ao Senhor, sim,
mesmo no meio das adversidades. Porque eu te digo uma coisa, se no teu barco, se nós deixarmos Jesus pilotar ele, ei, vai ser diferente. Você nunca vai estar só. Agora, quando optamos por então vamos viver sozinho, porque não dá para confiar em ninguém mais, realmente não tem mais jeito, aí você vai andar sozinho num barco à deriva. Mas que essa noite a vida, o coração e a tua alma tenham uma outra perspectiva. Catiele, fale mais alguma coisa e louve ao Senhor. Eu tenho certeza que vai tocar na vida de muitos aí através desse louvor. Eu quero deixar aqui, pastor, um Salmos, que é o Salmos da minha vida, foi aonde eu me encontrei, tive um encontro com Deus em um processo a qual o Senhor me levou a viver, processo de dor, processo de aonde o Senhor ele estava me chamando para um lugar. E eu quero dizer, como o pastor disse, que se as pessoas que têm um vazio, que estão passando por momentos difíceis, e nós apresentamos Cristo, eu quero dizer para essas pessoas desse lugar. Aleluia. Esse lugar que nos faz imune às tribulações, aos desafios, aos desabores dessa vida. Esse lugar seguro, Aleluia. a qual o salmista ele escreve, a sombra do esconderijo do Altíssimo, e ele faz deste lugar a sua habitação. E nesse lugar nada pode o atingir. Aleluia. E o Senhor me levou para este lugar. E é nesse lugar que nós encontramos força para prosseguir. É nesse lugar que nós encontramos alegria além das circunstâncias. Mesmo em cenário desfavorável, nós encontramos essa força, essa alegria, essa paz que excede todo entendimento. E aqui o salmista ele vai declarar nos Salmos de 84, número 84, a partir do verso 1, e ele diz: quão amável são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, sim, desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde cria os seus filhotes, junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurados homens, cuja força está em ti, em cujo coração os caminhos são altos, passando pelo vale de Baca. Na tradução da minha Bíblia diz passando pelos vales áridos. Fazem dele um lugar de fontes. A primeira chuva o cobre. Vão sempre aumentando de força em força. Cada um deles aparece perante Deus em Sião. Aleluia. E é sobre isso. É sobre nós encontrarmos esse lugar. Aleluia. Os altares do Senhor. Não é um altar físico. Não, ele está falando aqui da casa do Senhor, não é a igreja, mas é esse lugar em Deus, aonde nós nos colocamos como um adorador, um verdadeiro adorador. Aleluia. E é nesse lugar em Deus que nós encontramos e nós vamos indo de força em força. E ele vai sempre nos renovando, sempre nos dando ânimo, sempre nos dando graça e passando por um vale árido, estando passando, ele diz passando, porque nós passamos por momentos difíceis, Aleluia. mas é de passagem. Não vamos chegar E lá. mesmo passando por esse lugar, um vale árido, nós podemos fazer dele um manancial, Aleluia. fontes, através desse lugar que nós vamos estar. Amém. Não dependemos de estar sempre em lugares altos para estarmos felizes, não. Verdade. Esse lugar é em Deus, é em Cristo. Aleluia. E eu quero deixar esse louvor, que é um louvor que eu canto já há muitos anos, que é o Palavras. E foi um louvor que eu realmente vivi ele, que diz: ainda aqui, para te servir, Jesus, eu tenho que chorar.
Então, nesse processo de servir, muitas vezes, e na maioria delas, nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas. Abrir mão de sonhos, como o Senhor me pediu, quando Ele me chamou, Ele disse: você vai ter que abrir mão de muitos sonhos para viver os meus projetos na sua vida. E foi realmente assim. Eu chorei muito até entender, mas depois que a gente entende, a gente se entrega, realmente a gente desfruta de delícias perpetuamente, como diz o salmista. Na Amém. sua presença há delícias perpetuamente. Aleluia. Amém? Amém. Com gemidos e palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Mas eu quero orar por você agora. Ainda você que, quem sabe, está com o coração em lágrimas. Quem sabe você estava desistindo de tudo, de toda e qualquer circunstância. Nesta noite, Deus tem algo para você. Eu não sei onde você está, se é uma enfermidade física e você consegue colocar sua mão, coloque. Se não, coloque ao seu coração. Se o problema é na sua alma, que o Senhor possa estar trabalhando com você. Eu creio nisso. E depois, logo em seguida, estaremos com a cantora Catiele encerrando esse podcast. O Renascercast, né, com vocês, que para nós é uma honra, um orgulho estarmos juntos para fazer esse trabalho do reino. Ore ao Senhor neste momento, querido eterno Pai Celestial. Te agradecemos, Senhor amado, por tudo que tens feito. Mas, Senhor, neste momento, Senhor amado, eu quero entregar cada lar, Senhor amado, representado nesta hora. Senhor amado, cada pessoa, cada homem, cada mulher, Senhor amado, que necessita, Pai eterno, da tua mão divina, Pai. Quem sabe o vazio da alma, Senhor amado, está ficando insuportável. Dores, Senhor amado, que parece que não vão terminar, Senhor. Pai eterno, eu creio neste Deus que faz milagres, Senhor amado, que transforma vidas e transforma situações. Encontra essas vidas nesta hora, Senhor amado, trazendo alegria que há muito não sente. Senhor amado, dando forças e graças para voltar, Senhor amado, a crer em missões na sua vida, em estender a mão a alguém, mesmo no meio das suas batalhas, Pai. Cura, Senhor amado. Eu creio nisso e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Renascercast, que Deus abençoe vocês. Vamos encerrar então com este louvor, ainda que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.
Muito obrigada, pastor Kleber, Amém. pastora Daniela, amamos vocês e a Igreja Batista Renascer. Amém? Amém. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Aleluia. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus.